Graça e paz, irmãos, amém? Quem nos visita, que seja bem-vindo. Quem já é daqui, seja bem-vindo também. Hoje nós vamos dar uma continuidade na série que a gente já tem falado sobre a Reforma Protestante. O Josiel já falou de somente a fé e hoje eu vou falar de somente a Escritura, sola Escritura. Podem assentar? Nós vamos ler um pouquinho mais para frente. Então a gente está falando da Reforma Protestante, né? Primeiro o pastor Donai deu falou sobre todas as partes, falou sobre a história. E hoje a gente vai falar de somente as Escrituras. Quando Lutero, né, falou dos somente a Escritura, somente a fé, somente Cristo, somente a graça e somente a Deus glória, tudo isso ele tirou da Bíblia, né? Foi lendo a palavra de Deus que ele entendeu essas verdades. E então a sola Escritura, somente a Escritura é importante para todos os outros, porque é nas Escrituras que nós entendemos todos os outros, né? E naquela época as tradições da igreja estavam acima das Escrituras. Josiel falou um pouco disso, o pastor Donai também. A igreja vivia um tempo em que as tradições, o que as pessoas diziam ou criavam, era mais importante do que a palavra do próprio Deus. Então era necessário afirmar isso, que somente as Escrituras, porque era necessário entender que as Escrituras eram mais importantes do que as tradições e do que palavras de homens, porque as Escrituras é a palavra de Deus, né? Quem crê que a Escritura é a palavra de Deus? Que a Bíblia que a gente tem aqui hoje é a palavra de Deus. E então, o que significa, né? O que ele quis dizer com sola Escritura, ou somente as Escrituras? É que a Bíblia deve ser a primeira e a última palavra para qualquer declaração de fé. Que nas nossas vidas a Bíblia deve ser a primeira e a última palavra. Que é a Bíblia que deve nortear a nossa vida cristã. A Escritura, eu anotei aqui, a Escritura e nada mais é o instrumento pelo qual o Espírito Santo de Deus nos conduz à graça. Nós somos conduzidos à graça através da Bíblia, através das Escrituras, amém? E aí, antes da gente ler a palavra mesmo, entender como, né, surgiu esse conceito que está na Bíblia inteira, né, não foi uma criação de Lutero. Ele falou, mas esse conceito de somente as Escrituras está na Bíblia inteira. Mas antes da gente falar isso, né, muitas pessoas perguntam assim, mas a gente pode confiar no que está escrito na Bíblia? Isso é realmente verdade, né? Esses escritos aqui são realmente confiáveis? Porque são mais de 2000 anos de histórias, né? Foram escritas por homens. Quem é que acredita mesmo na Bíblia? Mas eu vou trazer alguns fatos que para mim foram importantes para fortalecer também esse entendimento, né? As testemunhas de Jesus, eles escreveram os evangelhos em papiro. Então, uma pergunta pode ser, mas a gente tem cópias dos originais dos evangelhos, por exemplo, que falam da vida de Jesus? Os originais a gente não tem mais. Esses se perderam pelo tempo, pelo tipo de material em que ele foi escrito. Mas nós temos os manuscritos, que são cópias dos originais. E antes de eu falar da Bíblia, né, se a gente for pensar, quem aqui estudou Platão na escola? Alguém estudou Platão na escola? Eu estudei. E o manuscrito mais antigo de Platão, que é a cópia dos textos dele, é de 1200 anos depois do original. E só tem 7 manuscritos. E nós estudamos, né? De Heródoto, que é um outro personagem que a gente estuda, os manuscritos dele são de 1400 anos depois dos originais. E existem 8 manuscritos. De Homero é de 500 anos depois do original e tem 143 manuscritos. E as pessoas questionam na Bíblia. Mas em relação ao Evangelho, nós temos os manuscritos mais antigos, são apenas de 25 anos depois dos originais. E nós temos mais de 5.000 manuscritos do Novo Testamento, do Evangelho. Mais de 5.000 em comparação. Do ponto de vista histórico, os evangelhos são muito mais confiáveis do que muitos outros textos históricos que a gente aprende. Então, desse ponto de vista histórico, a confiabilidade é gigantesca. Vocês concordam? Vocês entenderam a comparação?
E além disso, esses mais de 5.000 manuscritos são em diversas línguas, ou seja, os textos originais, eles foram copiados em várias línguas, mais de 5.000 manuscritos e muito próximo dos originais. Isso traz uma grande confiabilidade, né, do ponto de vista histórico. Então, nós temos manuscritos suficientes para crer que, né, é igual aos originais, né? Tá bom, mas e esses documentos são verdades? Tudo bem que a gente pode confiar do ponto de vista histórico. E aí, eu vou falar mais hoje dos evangelhos, principalmente, né, para não dar muito tempo, porque a vida de Jesus aqui na Terra é um marco extremamente importante, né, para nós como cristãos. Mas o Novo Testamento ele foi escrito por testemunhas oculares, por pessoas que realmente viram Jesus com seus próprios olhos. E um fato interessante é que naquela época, assim, quando as pessoas criavam histórias, não era com muita riqueza de detalhes como a gente tem hoje. Não era comum você descrever o cenário, você descrever quem estava lá. As histórias eram muito superficiais. Então, os escritos da Bíblia para a época são como se fossem reportagens. Tamanha riqueza de detalhes. Então, inventado não é. Mas eu vou trazer mais argumentos para a gente pensar. Agora, eu queria que a gente abrisse em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16. Diz assim, podem acompanhar aqui que vai ser muito texto? Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Pedro está falando, nós não inventamos, nós mesmos vimos a majestade de Jesus. Agora em Marcos 15, 21, você coloca para nós também, Arthur, por favor? Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos, quando estava escrevendo sobre a ressurreição de Jesus, ele coloca um fato que a gente fica assim, né? Mas para que ele colocou isso? Ele colocou assim, e obrigaram Simão, Cireneu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. Ele escreveu também para nós, mas também para as pessoas daquela época. Então ele estava dizendo, olha, o Simão, ele ajudou a carregar a cruz. Se você não acredita, vai lá, pergunta para o Rufo, pergunta para o Alexandre. Tipo assim, ele estava falando, se vocês não acreditam em mim, pergunta para eles, porque eles viram o que aconteceu. Eles eram testemunhas oculares que viram e que davam tanta riqueza de detalhe para que você pudesse confirmar. Vai lá e pergunta para eles. Então isso também traz uma confiabilidade muito grande para o texto. Em 1 Coríntios 15, 6, também diz assim, não, é 1 Coríntios capítulo 15, desculpa, capítulo 15, versículo 6. Então falando de Jesus ressurreto. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Paulo estava dizendo que mais de 500 pessoas viram Jesus Cristo ressurreto. Então, ele morreu, ele veio na terra, viveu, morreu, ressuscitou, e mais de 500 pessoas viram ele ressurreto. E se essa história fosse inventada, por que eles colocariam mulheres para ver Jesus, né, para serem as primeiras a verem Jesus ressurreto? Naquela época, o testemunho de mulheres não era valorizado, como é hoje, né? Naquela época, o testemunho de mulheres não era valorizado. Se eles fossem inventar, faria mais sentido, talvez, eles colocarem homens honrados, poderosos da época, para verem Jesus ressurreto. Mas não, eles são fiéis ao que eles viram, ao que eles vivenciaram. Eles contam que as mulheres foram as primeiras a ver Jesus ressurreto e que mais de 500 pessoas também o viram depois da ressurreição. E tem uma frase de um filósofo cristão que fala assim, por que os apóstolos mentiriam? Se eles mentiram, qual foi sua motivação? O que eles obtiveram com isso? O que eles ganharam com tudo isso foi incompreensão, rejeição, perseguição, tortura e martírio. Que bela lista de prêmios. Por que eles inventariam uma história que traria morte aqui na terra para eles? É porque eles tinham certeza da salvação, certeza de que, apesar de trazer morte aqui naquela época, tamanha perseguição, eles sabiam em que eles criam e sabiam que isso traria vida eterna a eles. As pessoas podem até morrer por coisas que elas acham que é verdade, mas ninguém morre por uma coisa que ela mesma inventou, que ela sabe que é mentira. As pessoas viram Jesus
testemunharam disso, e a tamanha riqueza de detalhes do Novo Testamento confirma para nós que o que está escrito aqui é verdade. Não é só confiável do ponto de vista histórico, mas é verdade. A palavra de Deus é a verdade. E aí em Lucas, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, Lucas, no inicinho do livro dele, escreve assim: visto que muitos já empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim pareceu bem, depois de cuidadosa investigação de tudo, desde a sua origem, dar-lhe por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que você tenha plena certeza das verdades em que foi instruído. Eles escreveram com muito exímio, para que nós pudéssemos ter certeza de que o que foi escrito aqui realmente aconteceu. E nós cremos, mas é importante também a gente entender que existem esses fatos que fortalecem ainda mais, né, a confiabilidade da Bíblia e da palavra de Deus. Tá bom, né? Feita essa introdução, nós entendemos a confiabilidade. Mas por que Lutero falou somente as Escrituras, né? Quando a gente fala somente as Escrituras, nós não estamos negando que Deus se revela a nós de outras formas. Em Salmo 19:1, fala assim: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus se revela através da natureza, certo? E ele se revela também na consciência dos homens. A palavra de Deus também diz isso em Romanos. Mas quando a gente diz somente as Escrituras, nós queremos dizer que apenas a Bíblia nos mostra a nossa real situação e nos revela a graça de Deus. É através da Bíblia que nós entendemos que todos nós pecamos e que o nosso pecado nos separa de Deus. E que por isso nós precisamos de Jesus, que veio, morreu no nosso lugar, ressuscitou, e que através dele, do sacrifício dele, da fé nele, nós somos reconciliados com Deus. Deus se revela na natureza, ele se revela na nossa consciência, mas é na palavra de Deus que há a revelação da graça de Deus, da nossa condição e da nossa dependência de Jesus. Deu para entender até agora? Então, a palavra de Deus, ela é revelada pelo próprio Deus para nos trazer salvação. É através dela que nós entendemos que precisamos de Jesus. E o próprio Jesus, ele se refere à Bíblia. Eu falei muito do Novo Testamento aqui, mas Jesus cita o Antigo Testamento muitas vezes, porque ele mesmo fala que ele veio para cumprir a palavra de Deus. Se a gente vê, quando Jesus foi tentado, lá em Mateus 4:10, Jesus estava sendo tentado por Satanás e ele responde a Satanás mostrando a certeza que ele tinha nas Escrituras. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Isso que está entre aspas é Jesus citando um trecho do Antigo Testamento. Ele usa as Escrituras e ele fala está escrito várias vezes, mostrando que ele afirmava que era a palavra de Deus. E durante todo o ministério dele, ele fez isso, E os autores dos evangelhos também, em todo o tempo, eles usavam os escritos dos profetas para mostrar que Jesus cumpria o que havia sido dito a respeito do Messias. Várias vezes nos evangelhos é citado que Jesus fez isso para cumprir aquilo que estava escrito pelos profetas do Antigo Testamento. Por exemplo, se a gente abrir em Mateus 1:22. Tá rápido, Obrigada, viu, Arthur? Mateus 1:22. Ora, tudo isto aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Pode passar. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. Quando Mateus narra o nascimento de Jesus, ele mostra que desde o nascimento Jesus já estava cumprindo o que havia sido dito pelos profetas, que hoje está no Antigo Testamento. Em 1 Coríntios 14:37, Paulo também, eles confiavam tanto nas Escrituras que era algo dado por Deus, era uma revelação de Deus, escrita por meio de homens, que Paulo fala: se alguém se considera profeta
ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. Eles confiavam também que o que eles estavam escrevendo era mandamento de Deus, era a palavra de Deus. O apóstolo coloca a Bíblia, os apóstolos, Jesus, colocam a Bíblia num patamar inigualável. A Bíblia é a palavra de Deus para nós. A Bíblia é a palavra de Deus revelada pelo Espírito Santo e que Deus usou homens para escrever, mas é a palavra de Deus revelada a nós. E Jesus, mais uma vez, em Mateus 5, versículos 17 e 18, Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18, Jesus fala: não pensem que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Essa é a palavra de Deus e nada vai ser mudado até que tudo se cumpra, até que Jesus volte para buscar a sua igreja. Então, esse conceito de que somente as Escrituras foi dito por Lutero, mas é um conceito presente em toda a Bíblia. Jesus usa as Escrituras o tempo todo. Os discípulos fazem questão de reafirmar o tempo inteiro a palavra de Deus. E nós precisamos ser assim, né? Muitas vezes nós gostamos de vir à igreja, de participar das coisas, de louvar, de escutar a palavra, mas nós não temos esse apego pela palavra, mas é a palavra do próprio Deus, né? A gente às vezes fica assim, nossa, eu queria tanto que Deus falasse comigo, mas Deus fala conosco através da palavra que Ele deixou para nós. Lendo a Bíblia, Jesus fala conosco. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é muito importante na nossa vida como cristão. Em 2 Timóteo 3, versículos 15 ao 17, diz assim: e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é inspirada por Deus, útil para nos ensinar, para nos repreender, corrigir, educar, para que nós sejamos habilitados para toda boa obra de Deus. A Bíblia é muito importante, muito útil para o cristão, né? A palavra de Deus. E além dela ser útil, ela é alimento para nós. Em Mateus capítulo 4:4, Jesus mesmo fala. Jesus, porém, respondeu: está escrito. Mais uma vez ele falando, está escrito, né? O ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A Escritura é também alimento para o nosso espírito. E eu estou lendo muitos textos, né? Mas combinei com o Arthur ali, para vocês não ficarem muito perdidos. Em João capítulo 5, versículo 39, fala assim: vocês examinam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, ela é útil para nós, para nos ensinar, para nos corrigir, para nos repreender, para nos educar. Ela é alimento para o nosso espírito e ela testifica de Jesus. Quem está aqui hoje por causa de Jesus? Pode levantar a mão? Nós estamos aqui por causa de Jesus. Nós somos cristãos por causa de Jesus, certo? E a palavra de Deus é quem testifica de Jesus. Então, por que nós não nos empenhamos em conhecer, né, o autor da nossa fé? Ela gera fé, né, como Josiel falou semana passada. É a própria palavra que nos gera fé no nosso coração, gera conhecimento, gera convicção, gera esperança. A palavra gera entre nós e Deus comunhão, melhora a nossa comunhão com os irmãos. A palavra de Deus traz promessas para a nossa vida, traz conforto quando a gente está em momentos de pranto, em momentos de choro, de angústia. A palavra de Deus, ela é útil e proveitosa o tempo inteiro na nossa vida. Então nós precisamos valorizar as Escrituras, né? Dar essa importância para as Escrituras tal qual ela é. Mas como que a gente faz isso? Né? O que nós devemos fazer?
Eu falei que a palavra, ela é alimento, né? E aí eu fiz uma analogia assim. Primeiro a gente tem que ingerir, comer, né? E como que a gente faz isso, né? Isso depende de nós. Ingerir depende de nós. É ler, né? Para quem não gosta de ler, hoje a gente tem muitas outras formas, né? Tem a Bíblia narrada para ouvir, mas isso depende de nós, de ler com cuidado a palavra de Deus. Em Salmo 81:10, Deus fala assim: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirei da terra do Egito. Abram bem a boca e eu encherei. É abrir a boca mesmo, é ler. Já está pronto, é só a gente ingerir. E lá em Isaías 55, versículo 10 ao 11, a gente pode entender como sendo a digestão. A palavra de Deus afirma que ela mesma não volta vazia. Em Isaías 55, 10 ao 11, fala assim: Assim será a palavra que sair da minha boca. Peraí, eu acho que é só o 11, Arthur. Ou então eu te falei errado. Passa um. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. A palavra que sai da boca de Deus, a palavra de Deus, que é a Bíblia, não volta vazia. Se nós nos empenharmos em conhecê-la, ela faz aquilo que ela deve fazer em nós, né? Aquilo que Deus designou ela para fazer. Em Hebreus 4:12, também diz assim: porque a palavra de Deus é viva. Né? Algumas pessoas falam assim: nossa, mas esse livro tão antigo, será que é útil hoje em dia? A Bíblia fala que a palavra de Deus é viva, ela é útil em todo tempo, em toda geração, em qualquer contexto, qualquer cultura. Se você olhar, tantas culturas diferentes, tantos cristãos diferentes, e a Bíblia é tão útil para cada um de nós. Então ela é viva, ela é eficaz. Pode colocar, Arthur. Vou acabar de ler. É viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, quando lida por nós e revelada através do Espírito Santo, ela mexe com tudo na gente. Pelo valor dela e pelo operar do Espírito Santo através dela, ela transforma tudo em nós. Transforma o nosso pensamento, transforma as nossas ações, transforma o nosso relacionamento com Deus. Então nós precisamos pegar e ler, meditar e guardar a mensagem no nosso coração. E aí eu trouxe umas dicas práticas, né, de como a gente pode se dedicar mais a conhecer as Escrituras. Tamanha importância dela, né? É a própria palavra de Deus, é Deus falando com você no abrir de um livro. Você abre o livro, lê e é Deus falando com você. Um Deus tão grande, falando diretamente conosco, né? Um livro inteiro para que Ele fale diretamente ao nosso coração. Então, algumas coisas práticas que a gente pode fazer: reservar uma hora do dia mais propícia para a gente ler, né? Tem gente que às vezes tenta muito ler de manhã, mas de manhã tá naquele sono. Então, às vezes não é melhor você não ler de manhã, é melhor você deixar um horário do dia que você sabe que você vai ler com qualidade, né? Ler num horário com excelência. Preocupar mais com a qualidade da leitura do que com a quantidade. Às vezes a gente está muito animado, quer ler tudo, mas aí não entende nada do que está lendo. Então, ler mais com qualidade do que com quantidade. É importante a gente procurar ler a Bíblia toda, né? Às vezes a pessoa fala assim: mas eu não gosto daquela parte de genealogia. Mas é importante a gente procurar ler a Bíblia toda. E não necessariamente precisa ser de Gênesis a Apocalipse, mas de repente ler primeiro os evangelhos, depois ler as cartas de Paulo, vai lendo por grupos assim, né? Talvez fique um pouco mais fácil. Aqui na igreja a gente tem agora o curso de maturidade cristã, que ensina muitas coisas pra gente sobre a Bíblia e facilita muito o entendimento. E é muito interessante que no curso de maturidade cristã nós podemos ver que cada livro da Bíblia aponta para Jesus. A palavra de Deus, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, aponta para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então é importante a gente entender tudo isso. Sublinhar, fazer nota, anotar, isso ajuda a gente a meditar, a memorizar os conceitos que a gente aprendeu através da Bíblia. Uma coisa prática e útil também é consultar outras versões. Às vezes você leu na sua, você não entendeu muito bem.
Consulta outras versões, tem muitas no Google para a gente consultar. E uma coisa interessante que eu aprendi, que realmente faz muito sentido: só ler comentários ou ver vídeos sobre aquela palavra depois que você mesmo já leu e meditou. Porque às vezes você já pega uma coisa mastigada, mas Deus queria falar com você em particular primeiro, né? De uma forma individual primeiro. Então, é interessante a gente ler comentários, ver palavras sobre aquilo que a gente leu, mas é importante a gente pedir o Espírito Santo para nos ensinar também com o que a gente leu. Primeiro, nós e Deus ali, né? E, principalmente, a principal dica: pedir ajuda para o Espírito Santo. Orar antes de ler a palavra e pedir: Espírito Santo de Deus, me revela o que o Senhor quer me ensinar através desse trecho que eu vou ler. Eu vi uma frase interessante que fala assim: é o Espírito Santo de Deus quem levanta o véu e deixa você ver a riqueza por trás da letra. Ele levanta o véu e permite que a gente veja a riqueza por trás do que está escrito. E às vezes você vai falar assim: mas eu só gosto de ler algumas partes, porque algumas partes assim, né, falam umas coisas assim que eu não concordo. Mas eu queria te dizer uma coisa com muito amor. Quando a gente serve um Deus que a gente entende assim, que quando a gente só vai ler as partes que a gente gosta, a gente não se deixa ser confrontado, possivelmente a gente pode estar adorando um Deus que a gente mesmo criou. Porque Deus não está aqui para ser um robô e fazer exatamente as coisas do jeito que a gente concorda. Deus é Deus, né? Quem tem que concordar com Ele somos nós. Então, se Ele nos confronta, se quando a gente lê a palavra, mexe com a gente fica assim: nossa, agora falou comigo, né? Ele é Deus. E a palavra fala que a palavra dele nos corrige, nos confronta. E é importante que sejamos confrontados, porque Deus nos confronta em amor. Quem melhor do que o próprio Deus para nos ensinar as coisas? Quem somos nós para discordar de um Deus tão grande, né? Então, a gente precisa ler, sim, entender, claro, né? Não tirar conclusões que a gente não entendeu. Procurar entender a revelação do Espírito. Mas vai ter vezes que Deus vai falar uma coisa que às vezes a gente vai falar assim: nossa, mas eu estou fazendo, ou eu estou vivendo desse jeito, então não é bem assim. Permita-se, sabe, entender e ser confrontado por Deus. Porque tudo que Ele faz em amor. E que nós possamos amar tanto a Bíblia, tanto a palavra de Deus, que a gente fale como o salmista do Salmo 119. O Salmo 119, versículo 127. O Salmo 119 inteiro é o salmista falando tanto que ele ama a palavra de Deus. 119 e 127, isso. Que a gente chegue num ponto que a gente fala assim: amo os teus mandamentos mais do que o ouro refinado. O meu convite é para que a gente entenda o valor da palavra de Deus, entenda o valor das Escrituras e que a gente busque, através de disciplina de ler, mas busque tanto a palavra de Deus que nós possamos amar a palavra de Deus mais do que o ouro, né? Que nós possamos ter amor pela palavra de Deus, afinal ela é a palavra do Deus que a gente serve. Então nós precisamos amar esse livro, porque ele não é só um livro, né? Ele é a palavra do próprio Deus, que revela Jesus do início ao fim. Jesus, que é o nosso Senhor e nosso Salvador. Então era isso que eu tinha para compartilhar hoje. E que nós possamos refletir mesmo. E aqui eu trouxe alguns pontos, um resumo, alguns versículos. Mas Deus tem tanto para falar com cada um. Só basta a gente ler a palavra, entender e ouvir, né? Só basta a gente abrir a boca, que Ele vai encher, que a palavra dele vai fazer o que ela foi designada para fazer. Amém?